A paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas caríssimos de Deus. Meu nome é Abílio Gonçalves, estou aqui em nome da Escola de Fidelidade e já agradeço a sua companhia nesse episódio de hoje. Seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast, ele que é transmitido aqui pelo canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. E lembre, toda segunda-feira é isso mesmo. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, estamos aqui ao vivo. E se você já é inscrito nesse canal, muito obrigado. Um grande abraço fraterno, pois você contribui para essa evangelização. Então, vem aqui logo e curte esse vídeo. E você que ainda não é inscrito, se junte a nós. Sempre que um novo vídeo, né, aparecer no canal, você será notificado. Vamos juntos, espalhe, né, esse link, compartilhe com seus amigos, manda aí para os seus grupos de WhatsApp, para a sua pastoral, para seus familiares, para que todo mundo possa também beber um pouquinho, né, desse momento maravilhoso que é receber um pouco dos testemunhos de nosso Senhor Jesus Cristo na vida das novas comunidades. É, nesse mês de setembro, nós adotamos o tema como novas comunidades. Vamos trazê-las aqui, pois são um consolo de Deus para o mundo. No episódio anterior, a gente já introduziu um pouco sobre a história da igreja, falamos um pouco da evolução da comunidade, até chegar ao surgimento das novas comunidades. Agora, hoje, eu quero dar um olhar mais bíblico. Quero ir agora na fonte, pois já no Novo Testamento já se coloca Jesus como a consolação feito carne. O evangelista Lucas, ele conta que Simeão, que já era um homem justo, esperava a consolação de Israel e reconheceu em uma criança nos braços de sua mãe. Então, se você ainda não lembra essa história, eu vou ler aqui que o Espírito Santo moveu e o iluminou lá no capítulo 2 do evangelista Lucas. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo lhe disse que não veria a morte sem antes ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E enquanto seus pais levavam o menino Jesus para fazer o que a lei lhes prescrevia, ele também o acolheu em seus braços, abençoou a Deus, dizendo: Agora podes deixar, ó Senhor, que o teu servo vá em paz, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, preparado por você diante de todos os povos, luz para te revelar às nações e glória do teu povo Israel. Olha que maravilha! Jesus é salvação, ele também é luz, e por isso é a nossa verdadeira consolação. Onde a consolação nasce? É exatamente no encontro, na hora que nós nos encontramos com Deus, né? Na sua palavra, que é luz, até Jesus foi reconhecido como luz por Simeão nessa palavra. Se o Verbo se fez carne, portanto, a consolação nasce e cresce neste encontro e na sua relação com Jesus. Também o apóstolo Paulo vem nos resumir de forma admirável na segunda carta aos Coríntios, no seu primeiro capítulo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também nós possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que somos consolados, nós mesmos por Deus. Aí, também Isaías nos diz essa experiência de consolação, e para que nós possamos nos abrir uns com os outros. E São Paulo, ele sabe muito bem, porque ele encontrou Jesus de uma forma forte, radical, e de tal forma que ele não podia deixar mais de anunciá-lo. E tanto que no seu
no mesmo nos Coríntios, né, 1 Coríntios, ele ainda afirma: "Ai de mim, se eu não evangelizar". Então, resumindo, quando nós nos damos, né, de encontro com a consolação, somos consolados. E a partir somos também nós nos tornamos consoladores. Imos Vamos ao encontro do outro para consolar. Isso também, cadê? Aqui. É muito claro nesse pequeno livrinho aqui. Quem já conhece, ó, Imitação de Cristo. Quem faz isso aqui tem uma experiência de Deus fantástica. Eu vou ler aqui um trechinho que está lá no livro 1, ainda bem no início, no seu capítulo 25, que ilustra claramente o que é essa consolação. Olha só, certo homem que vacilava muitas vezes, ansioso entre o temor e a esperança, estando um dia acrabunhado pela tristeza, entrou numa igreja e, diante de um altar, prostrado em oração, dizia consigo mesmo: Ó, se eu soubesse que havia de perseverar. E logo ouviu em si a divina resposta: Se tal soubesses, que farias? Faze já o que então fizeras, e estarás bem seguro, consolado imediatamente e confortado, abandonou-se à divina vontade e cessou a ansiosa perplexidade. Desistiu da curiosa indagação acerca do seu futuro, aplicando-se antes em conhecer qual fosse a vontade e o perfeito agrado de Deus para começar e acabar qualquer obra. Olha que maravilha, né? Nós, quando estamos perdidos, estamos desesperados, buscando um caminho, ao se encontrar com Cristo, ele nos responde, nos consolando, nos dando, né, de todo o seu coração, né, do seu coração misericordioso, a sua fonte de consolação. E vemos que a palavra consolação tem 2 grandes sentidos. Primeiro que ele significa fortalecimento, um novo vigor, um novo alento. E segundo, é uma sensação de alegria, de suavidade, de unção do divino Espírito Santo. E assim, nessa figura do Sagrado Coração de Jesus, engloba ambos sentidos, pois é a fonte de toda consolação. Enche de júbilo e satisfação espiritual todo aquele que se abre à sua infinita bondade. E ele também é a nossa fortaleza. Assim, quando a gente se sentir vacilante, ansioso, cansado, quando faltar coragem para praticar algum ato de virtude que o dever do católico impõe, afasta a tristeza, recordando que você não está sozinho. Jesus está aí para te dar forças, para amar a Deus e ao próximo. Veja que os santos também nos ensinam bastante, né? Santa Margarida Maria foi revelado para ela essa predisposição. Olha o que diz Jesus para essa santa: Meu divino coração está tão abrasado de amor para com os homens, e em particular para contigo, que, não podendo conter em si as chamas da sua ardente caridade, precisa derramá-las por teu meio e manifestar-se a eles para os enriquecer com os preciosos dons que te mostro, os quais contêm as graças santificantes e salutares necessárias para afastar o abismo da perdição. E hoje, neste episódio, nós queremos que toda essa experiência, toda essa história, todo esse testemunho sirva para que você sinta-se cada vez mais próximo do coração de Jesus, mais confiante da sua bondade sem limites e totalmente consolado por Deus. E é assim que nós iniciamos esse nosso episódio, meu irmão, minha irmã, chamando o nosso querido apresentador, querido fiel da cruz, grandíssimo amigo Vitor. Muito boa noite, meu irmão. Salve, tudo bem? Boa noite. Tudo A paz para maravilhoso. todos aí. Meu irmão, falando em consolação, cara, como esse final de semana, para mim, foi algo de arder o coração. Nós tivemos Raléu Brasília nesse sábado e, novamente, o poder do seu Espírito Santo, o Senhor, que impera sobre toda
as coisas, todas as dificuldades, ele triunfou maravilhosamente. Cara, que experiência fantástica. Foram 3 anos de vacância, de secura, de deserto, com a pandemia. Antes de pandemia já teve as dificuldades, aí veio pandemia e agora o senhor voltou com força, manifestando nesse Halel. Cara, foi um evento fantástico. Quem participou, né, pode dar o seu oi aqui, ó, nos comentários, falar como é que foi para você também esse momento, né, de receber essa graça maravilhosa. Eu estive lá no palco, servindo na fotografia, fazendo a minha doação e também recebendo os dons de Deus, a graça de Deus em todos os momentos. E você, meu irmão, como é que você está? Como é que foi esse final de semana? Então, eu tô bem, graças a Deus. Por aqui tá tudo certo. Foi curioso para mim esse Halel, né? Porque geralmente eu estou sempre atrás de alguma atividade musical. E nesse Halel eu estava no stand da nossa comunidade, né? Então a gente estava lá na Praça Vocacional, justamente sanando a curiosidade da galera que queria saber a respeito da nossa vocação. E foi muito interessante, né? A gente estava do lado do stand da Shalom, então a gente teve a oportunidade de interagir com os irmãos, e é engraçado você perceber como a galera reconhece na nossa comunidade esse lugar de consolo. O pessoal pega e passa e fala assim: ah, Fidelidade da Cruz, eu conheço, hein? Vou nas suas missas a meio-dia 15. O pessoal, a maioria do pessoal pegava e falava desse jeito, né? Era muito legal. E uma coisa que foi especial para mim, de certa forma, eu que participei de todas as edições do Halel desde o começo, de alguma forma eu sempre participei, foi o primeiro Halel dos meus filhos. Então, assim, eles estavam ansiosos para ver o show da Shalom, e eles foram lá e, nossa, pipocaram lá do começo até o final, e foi muito legal. Foi muito bonito para mim poder proporcionar essa experiência, né? Eles estavam lá com a Camila, lá se divertindo. Eu vi, eu tirei uma fotinha. Eu estava lá fazendo a minha parte, servindo no stand. E assim, é o consolo de Deus acontecendo, né? A capela do Santíssimo no meio, exatamente no lugar onde ela pertence, né? No meio do povo. Muito bonito, muito significativo. Teve muitos sinais muito significativos e muito bonitos nesse Halel de Brasília. Fora a sede que o povo estava, e quem realmente estava lá bebeu, de fato bebeu. E assim, os sinais que foram demonstrados do carinho de Deus para conosco foram sensacionais. É isso aí. Eu quero, antes de chamar a nossa convidada, eu quero abrir um adendo aqui que o Padre Wesley está mandando nos comentários. É membro honorário, Padre Wesley. Mas devolve a pergunta, Bílio, devolve a pergunta. Então, calma. Bom, eu estou aqui como servo, né, como Cirineu segurando a cruz. Eu sou aqui da Escola de Fidelidade, que é a empresa que sustenta, né, os meios digitais da comunidade católica e que faz esse trabalho. Então, assim, Fiel da Cruz, oficialmente não, mas estamos aí, né, fazendo todo o trabalho e sofrendo também, sempre que é necessário, as dores de Cristo para fazer com que tudo aconteça, né? Aqui nos bastidores sempre é um peso, né, mas é um peso que fica leve quando a gente entrega nos pés da Santa Cruz, né? Qualquer Então... coisa, viu? Próximo vocacional tá chegando, viu, Padre Wesley? Você também, tá? Vocês não, Faça não. Vocês não querem, não larga a oportunidade, né? Sempre quando aqui tem. Toda hora é hora, meu amigo. Toda hora é hora. Então, vamos lá. Chega da gente falar da gente. Agora vamos falar, né, da nossa convidada. E, cara, tem tudo a ver com o tema desse mês, tudo a ver com o podcast desse nosso período de agora. Cara, vai ser fantástico, vai ser fantástico. Ó, o Padre Wesley também respondeu. Eu também sou empresa sacerdotal. Muitas empresas nessa empresa, viu?
Ai, Senhor. Vou É botar isso o aí, Tainan para olha. conversar com vocês, viu? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que cheio. Uma boa noite, irmã Samara. Vamos lá, Boa noite, tudo bem, gente? Que tudo ótimo. alegria. A gente aqui estava se divertindo um pouquinho antes aqui da conversa, mas vamos focar agora. Sim. Ai, ai. Nesse primeiro momento, a gente queria saber um pouquinho, né, sobre você, sobre a sua pessoa. Quem é a irmã Samara que hoje está aqui conosco para falar um pouquinho sobre uma nova comunidade? Na verdade, queria até propor fazer uma outra proposta. Eu queria saber quem é Samara antes de virar irmã. Boa, Como que foi lá no começo? Se seus pais eles também iam à missa? Se eles te incentivavam? Como que surgiu? Quem era Samara antes de virar irmã? Então, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, né, pela oportunidade. Então, a Samara de antes era uma menina muito sapeca, mas era uma menina que não conseguia ouvir o toque do sino da igreja, que já se sentia muito perturbada, né? E antes de ser religiosa, eu sempre fui uma menina que participava muito, né, da minha comunidade, que se chamava São José, minha comunidade, mas eu era bem sapequinha, muito sapeca, né? E não fui criada assim com uma família. Tive referências católicas, né, na minha família. Todo mundo se denomina católico, mas não era praticante, né? E eu cresci ali. Eu sempre falo assim, Deus ele foi me conduzindo, né? Porque ninguém nunca disse, irmão, vamos para a igreja, né? Não. Eu, como morava pertinho da capela, eu tive essa caminhada. Mas todo mundo tem aquele momento de doideira, né? Na vida, assim, um momentinho de. E aí teve momentos que eu fui aquela católica Raimundo, pé na igreja, todo mundo, né? Mas eu continuei caminhando. E até uns tempos atrás eu não era muito curada do meu testemunho. Por quê? Porque quando eu ouvia o testemunho das irmãs, eu ficava doida, eu ficava, gente, em que época que eu nasci? Porque eu não fui aquela loucura, sabe? E quando eu ouvia os testemunhos das irmãs, eu falava, onde era que eu estava, meu Deus? Né? Mas aí, ouvindo uma pregação, um pregador falou assim: o meu testemunho não é extraordinário, mas eu tenho 40 anos e só quero dizer que o meu testemunho é esse: eu nunca saí da igreja. Né? E aí eu fui curada, porque eu disse: ai meu Deus, agora eu já sei como é o testemunho que eu vou dar. Né? Eu sempre estive na igreja, fui incentivada a outros rumos, mas algo era mais forte que eu, me puxava e eu não consegui. Até tinha vontade de ser muito doida, mas Deus não quis que eu fosse para outros caminhos. Me salvou, né? Porque Ele conhece cada um de nós. E hoje, a Samara atual é uma irmã das irmãs pequeninas do Sacratíssimo Coração de Jesus. Eu só tenho 1,53 m, mas não é pelo tamanho que é pequenina, não. Viu? Mas é justamente pela via da pequenez de Santa Teresinha, de ter esse coração simples, de ser chamada a se despojar mesmo de si e de viver essa simplicidade constante. Não vou me fazer perguntas difíceis, gente. Não, relaxa. Nada que você não saiba. Faz sentido. Mas assim, antes de começar, antes de surgir a vocação, eu acredito que deva ter tido um caminho, um processo. Você deve ter iniciado em algum lugar a sua caminhada cristã, você deve ter passado por algumas etapas, né, nesse vai e volta aí da sua vida. Então eu queria saber como é que foi assim as suas outras experiências, as outras experiências espirituais que você teve antes de decidir pela sua vocação atual. Por onde você passou? Qual foi a sua trajetória? Se foi num grupo de jovens, se foi numa pastoral,
se você estava andando no meio da rua, de repente Jesus falou assim, vem cá. Como que aconteceu? Explica pra gente. Então, eu vim da Renovação Carismática, meu grupo de oração era Amor de Cristo. Eu falo que até hoje meu grupo de oração é Amor de Cristo, né? Porque quando eu estou de férias, a gente faz a festa. E eu comecei ali, só que aqui no Maranhão, vamos dizer assim, nós somos aqui é muito conhecido como tem muito terreiro, isso e aquilo, né? E perto da minha casa tinha, e para mim aquilo era normal. Aí eu estava participando da renovação, mas era normal. E nas brincadeiras, eu e as minhas amigas, a gente ia para trás do salão do terreiro e começava a dançar, sabe? Os batuques, dançava tudo, mas sem saber de nada. E aí, quando eu fui tendo esse encontro dentro da RCC, eu fui compreendendo muita coisa, que meu coração ele precisava ser indivíduo, né? Ele não podia ser dividido. E aí eu fui compreendendo mais sobre a nossa fé. Daí eu comecei, né, a minha caminhada mesmo, tive um encontro pessoal com Deus. E assim como você disse, né, será que Deus falou assim, vem aqui, né? Teve um momento assim bem impactante que eu nunca esqueço disso. Foi quando eu tentei ser doida, né? Assim, mais vida louca, né? Como o povo diz. E eu lembro que um dia eu estava no grupo de oração e as minhas amigas chegaram e meu irmão ele sempre foi DJ e tinha essa boate, né? E aí eu estava no grupo de oração e as minhas amigas chegaram e falavam assim: "Ei, aí já vai começar o aniversário da boate, vamos lá". E aí eu estava no grupo de oração e de repente eu falei: "Senhor", eu estava rezando direitinho, mas aí eu comecei a rezar: "Senhor, por favor, faça com que a pregadora se cale", né? Já comecei a me desviar ali, né? Faz com que a pregadora silencie para que eu possa ir para essa festa. E aí a pregadora falava assim: não, vamos dar as mãos. Aí isso formou aquela corrente na igreja. Eu falei: e agora não vai dar de sair. Mas aí eu tive um estalado de dedos assim. Falei: não, vou pegar a mão de quem está do meu lado e daí vou passando abaixadinha, né? Assim, por todo mundo. E fui. E aí, quando eu cheguei, me arrumei, porque o católico Raimundo é aquele que tem uma roupa de ir para a igreja e outra de ir para a festa, né? Cheguei em casa, não tinha muitas roupas, as minhas amigas me emprestaram. E aí eu fui para a balada. Cheguei na balada, né, toda arrumada, fui. E quando eu entrei, por incrível que pareça, meu Deus, foi algo incrível mesmo. Eu entrei e congelei. Porque no meu coração uma palavra forte vinha, eu olhei para o céu, estava bem estrelado. E aí vinha assim: você não cumpriu o primeiro mandamento, amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração. E aí eu fiquei paradinha ali, e as minhas amigas me cutucavam e falavam: o que aconteceu? E eu falava: nada, né? Eu só quero ir embora. Mas a gente acabou de chegar. Não, mas eu quero ir embora. E aí, nisso, eu passei 1 semana, 2 semanas sem ir para o grupo de oração, mais porque eu estava com vergonha de Deus. Pelo que eu tinha feito, a minha consciência me acusava. Mas eu não entendia que a misericórdia de Deus era maior do que tudo aquilo que eu carrego, né? Então, foi um momento bem impactante na minha vida, porque eu tinha tudo para dar errado, mas Deus ele me puxava para que eu pudesse seguir outro caminho. Nesse caminhado, então, como é que aí, então, passou esse período, você voltou para o grupo, e como é que começou a nascer essa vocação para as irmãs pequenas? Então, aí eu voltei para o meu grupo de oração um dia, né? Um certo dia eu decidi voltar. E aí, quando eu voltei, como eu disse para vocês, eu compreendi o que Deus realmente queria que eu fizesse, que eu me firmasse. E aí eu comecei, eu acho que vocês devem saber que quando a gente está no grupo de oração, a gente é um pouco bombril, né? Faz tudo, mil e umas utilidades, você vai para a acolhida, você vai para a dança, você vai para o canto, é tudo, né? Faz tudo.
E aí teve um dia que teve um rapaz que ele pintou o Sagrado Coração assim na frente, né, da igreja e ficava de frente quando estava conduzindo, porque eu era da música. E no momento de oração, eu me senti muito vazia. Eu acho que eu tive uma crise naquele momento. E até eu falo assim hoje para as irmãs, às vezes a gente não compreende as crises que a gente tem na igreja e a gente vai para outros caminhos, sem entender o que Deus quer. E naquele momento de oração, eu parei, fiquei olhando para o Sagrado Coração e perguntei, Senhor, como que esse vazio pode estar aqui se eu estou te servindo em várias coisas? Sou da acolhida, sou da dança, sou disso, sou daquilo. E aí Deus falava assim, mas eu quero eu quero algo a mais de ti. Aí eu falei, agora eu não sei o que é esse algo a mais, né? Porque já estava fazendo, para mim já era muita coisa ali, né? E aí, através desse questionamento de Deus, esse algo a mais, eu comecei a ficar inquieta e buscar o que era esse algo a mais, né? E aí, cheguei em casa desesperada, comecei a trocar de canal, sem rumo mesmo, trocava de canal e desesperada mesmo. E aí, teve um dia que eu sentada, trocava o canal, parou na TV Aparecida. Era 6 da tarde e era o horário que as irmãs estavam rezando o texto. E aí Deus, ele me deu aquele toque assim, né, de me despertar. E eu voltei nos meus 7 anos, que eu lembro que com 7 anos eu tive um encontro com as irmãs e parece assim que foi meu encontro com Deus naquele momento, né? E aí Deus foi trazendo de novo essa recordação para minha vida. E daí eu comecei, né, a buscar esse algo a mais de Deus. E não parei. Que legal. Nossa, mas muito, muito legal mesmo. Mas assim, aí você fez todo o processo, acredito eu, né? Para poder ser admitida. E como foi isso? Você procurou alguém? Você foi convidada? Você falou, olha, eu quero. E agora? Porque eu Sim, fico imaginando. Não, aí eu fui aonde o padre, que na época era o padre Crispim, aí eu falei, padre, não falei no meu grupo de oração, mas eu falei, padre, eu quero ser freira. E ele, você quer ser freira? Porque eu já tinha esse jeito muito doido, espontâneo, assim, né? Então o povo não me levava muito a sério. E eu falava assim para minha mãe, mãe, eu quero ser freira. E ela falava, você vai ser a frieira do pé da freira, menina. Porque não vai ser freira. Né? E eu falava, gente, eu quero ser freira. E eu fui aonde o padre, ele falou, irmã, tu quer ser freira? Então vamos lá. Eu vou te levar no encontro diocesano. E aí eu estava muito, mesmo agoniada com aquilo que Deus estava me pedindo, e eu queria fazer. Ele me levou num lugar. Quando eu cheguei, eu falei, cheguei no céu. Era tanta freira, que eu olhava para um lado e para o outro e falava, meu Deus, com quem que eu vou falar primeiro, que é freira demais. E na minha cidade, a realidade de religiosos não era tão grande. E era muito difícil se ver uma freira. E aí eu comecei nessa busca. Eu vou conversar primeiro com essa. Conversava, eu falei, não, não é isso que eu estou procurando. E perguntava para todas. E eu, gente, mas não é nada disso que eu estou procurando. E aí elas me falavam o carisma, mas eu não me encontrava. Até que chegou uma última congregação, eu falei, eu não vou mais perguntar, é nessa aí que eu vou. E eu era filha de São José, e eu vou nessa aí, eu não quero mais nem saber, Jesus, eu não vou mais nem perguntar, porque eu estou cansada dessa busca. Até que eu cheguei para a irmã e falei, irmã, eu quero fazer uma experiência, eu não queria nem saber do carisma, né? Quero fazer uma experiência aí. E entrei nas filhas de São José. Só que as filhas de São José era uma congregação mais antiga, né? Então, imagina só eu vindo naquele fogo de Pentecostes caindo dentro de uma congregação mais antiga, né? E eu sendo jovem, coordenadora de grupo de jovens, né? No estado e tudo. E eu falei, meu Deus, eu tô perdida. E eu comecei a me frustrar. E aí eu falava assim, eu quero, Jesus, viver a vocação, mas não é aqui não. Não é aqui. Né? E até que eu comecei a ler um livro do padre Fábio que me ajudou na época, que era Quem Me Roubou de Mim, né? O livro. E aí eu fui me deparando com várias situações. E um detalhe, lá no convento das irmãs, funcionava na frente o grupo de jovens. E agora imagina
eu me escondia dentro da capela, lá no convento das irmãs. Eu começava a ouvir os meninos rezarem, louvar, e eu ficava doida. Eu falava, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? E aí eu fui chegando nesse discernimento, que lá não era o meu lugar. Eu amava São José, eu continuo sendo filha de São José, mas não era aquela filha de São José, não, né? E aí eu decidi sair. Foi mais frustrante, porque eu fiquei desesperada quando eu saí de lá, né? E aí eu voltei para casa e um dia eu sentei no sofá. Olha só como é de novas comunidades, né? Eu sentei no sofá e falei assim, quer saber, Jesus? Eu estava ouvindo a música da Eliana Ribeiro e ela cantava, eu me rendo a ti, Senhor, vem reinar em minha vida. E aí eu sentada no sofá falei, quer saber, Jesus? Se tu quiser que eu te sirva sendo freira, o Senhor faz uma congregação para mim que eu já estou cansada. Desliguei o som, desliguei tudo, sentei lá chorando, chorando, chorando e chorando. Né? E fiquei lá sentada por horas chorando, olhando para o teto. Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode continuar, que a história tá muito boa. Ué. Estamos quase chegando no sagrado. Vamos lá, no sacratismo do coração. Vamos lá. Então, e aí, depois daquele dia, eu saí e fui no meu grupo de oração. E quando as meninas do grupo perguntavam como é que você tá? Eu falei, tá ótimo. Como é que tá a vocação? Tá muito bem. Eu não demonstrava para ninguém. Não tinha falado que eu tinha saído da congregação. E aí veio a madre, que na época era a irmã Rejane, né? Ela era da comunidade Boanerges, de Minas, era a cofundadora. E ela estava no discernimento, que ela estava saindo de lá para fundar, né? E aí ela veio para nossa cidade para uma semana missionária da RCC. Quando eu cheguei no grupo, aí falaram assim, acompanha a irmã. Eu falei, não quero saber de freira, não. Tô querendo saber de freira esses dias. Eu não vou acompanhar ninguém. Aí, quando eu estava lá, a coordenadora falou, olha, a irmã Samara, todo mundo já me chamava de irmã na cidade, vai acompanhar a madre. Eu falei, mas eu não quero acompanhar a madre, gente, eu não quero acompanhar ela. Aí eu fui caminhando com ela até a casa paroquial e ela me fazendo várias perguntas e ela dizia, como que tá a vocação? Eu, ótima, não queria falar, que eu estava brava demais. Estava brava com Deus, estava brigando com ele de todo jeito. E aí ela perguntava uma coisa, eu estou maravilhosamente bem. E aí eu fui com ela, deixei ela lá e voltei para casa. À noite ia ter o louvor. Quando eu vi a madre à noite, em cima do palco, e ela naquele momento de alegria, de louvor, sabe? O Pentecostes estava acontecendo mesmo no meio da praça. E eu falava, gente, eu não sabia que tinha uma freira doida assim, que existia freira doida assim, né? E ali parece que caiu do meu coração tudo que estava me impedindo de chegar perto dela. E aí eu cheguei para ela e falei, Madre, irmã, eu queria conversar com a senhora. E ela, acho que ela queria me esnobar, né? Ela falou, agora tu quer conversar? E ela, se der tempo na minha agenda, eu te atendo. E eu falei, meu Deus, ela não vai me atender. Aí ela me mandou uma mensagem, né? Vou te atender tal hora. E eu fui. Aí ela falou assim, no momento eu não posso te acompanhar, assim, levar você comigo, porque eu também estou no estado de discernimento. Eu estou saindo da comunidade, porque ela já era consagrada lá, e foi na época que pediram para tirar o hábito, né, das comunidades, tudo. E aí ela queria continuar sendo religiosa. E ela estava sendo acompanhada por Dona Ascona, estava morando em Americana, e ela disse para mim, não, mas eu vou fazer uma coisa para ti, eu vou te mandar uma oração e você vai continuar rezando. E era a hora santa, né, de Santa Margarida Maria Lacoque. E a primeira experiência que eu tive rezando essa oração, eu chorei horrores, porque realmente é muito profunda, né, a hora santa. E aí nós começamos. Ela começou a me acompanhar e eu não larguei mais. Não larguei mais de jeito nenhum. Aí então, aí a curiosidade, até o padre Wesley já estava aqui antecipando. Qual é o carisma que você se apaixonou? Qual é esse carisma das irmãs pequenas? Testemunhar o amor transpassado. Eita.
Né? Eita, meu. Testemunha. E é um desafio constante, né? Assim, ainda mais na época de hoje. Hoje mesmo eu conversava com a irmã e falava assim, irmã, às vezes bate aquele desespero e você fala, como é difícil ser de Deus, porque às vezes e o nosso quarto voto é o sacrifício de louvor. E às vezes você apanha, apanha, apanha e você tem que ser essa testemunha de olhar para o outro, dar um sorriso, né, e falar assim, nossa, Jesus te ama e eu quero te amar como ele te amou, né? E é bem difícil. A primeira experiência que eu tive com esse carisma foi perfeita, porque foi um momento de oração em que Jesus, ele saía da cruz e ele me convidava para dançar com ele bem flagelado, né? E aí eu falava, meu Deus, eu não quero tocar nessas feridas. Deus me livre, eu não quero tocar de jeito nenhum. Jesus falava, dança comigo, porque foi através dessa imagem que o mundo encontrou a paz, né, de novo. Né? Foi através desse estar ensanguentado que a gente descobriu e despertou para o amor de verdade que era Jesus. Né? Então nós somos desafiadas a ser essa testemunha do amor todos os dias. Dentro dessas dificuldades, qual foi, assim, a que mais te marcou? Ou que te deixou com mais dúvidas? Qual foi o desafio, assim, que mais, a gente pode, eh, ouvir, assim, do seu testemunho, que mais surpreendeu? Assim, dentro do carisma ou Isso. para. Dentro da congregação, dentro do carisma, dentro da sua vocação, que é hoje. Olha, assim, para mim, o assustador foi aqui que eu entendi mesmo esse ser pequena, sabe? Porque você trazer o novo para o meio da igreja é muito difícil, sabe? E aí, quando o novo chegou aqui na Diocese de Viana, na nossa diocese lá, que agora eu moro em outra diocese, foi assustador as perseguições dentro da igreja, sabe? A gente não era bem vista, as pessoas viravam o rosto e eram as pessoas da igreja. Isso me marcou muito. E as congregações antigas que não aceitavam esse novo de Deus. E para mim foi constrangedor e, vamos dizer assim, para mim me deixou um pouco frustrada de uma certa forma. E aí quando falaram assim, a Madre tem que apresentar o instituto para o clero. E eu falei, ai meu Deus, agora que piorou, porque a gente vai ser jogada na fogueira. Né? E aí a Madre foi naquela simplicidade que ela parece uma criançona mesmo, assim, uma simplicidade estupenda. E ela entrou no clero e quando eu vi ela roubando o sorriso de todos os padres e mudando, né, o coração deles, eu falei, gente, a gente só precisa ser simples, ser realmente pequena. E ela falava assim, esse ser pequena cabe em qualquer lugar, né? Então nós precisamos só dessa pequenez, de não se sentir mais e sempre querer o último lugar, porque ninguém vai brigar por ele, né? Então assim, foi um momento muito constrangedor. Tudo que a gente tentava fazer sobre a consagração à Virgem Maria, a diocese inteira falava que a gente estava tornando todo mundo escravo, né? Era uma confusão, mas que faz parte, né, de ser pequena mesmo, de ser pisoteada e de ter essa testemunha e de encontrar esse desafio e poder olhar para a cruz e dizer assim, olha, eu estou seguindo o rei crucificado, então eu não poderia querer outra coisa senão realmente ter essa coroa de espinho e essa cruz aí que ele carrega, né? Então, para mim foi um momento muito difícil que me fez chorar muito. Eu chorava mesmo, bastante. Eu acho bacana que toda a comunidade que a gente traz aqui, todo testemunho, nos dá esse calvário, esse momento em que há sempre vales que a pessoa vai lá embaixo, chega a ser escuro, ser tenebroso, ter medo, mas nada do que a confiança, né, tendo a fé em Cristo e fazendo com que a vontade dele prevaleça, não os nossos medos, não os nossos temores,
sempre supera. E assim, ouvindo a sua história, achei muito bacana, porque eu já tô vendo que um baluarte é Santa Terezinha, não é isso? Sim. Ah, e quais são os outros baluartes? Que aí é essa a Nossa, curiosidade, porque tem mais alguns Sagrado aí. Coração, Santa Margarida Maria Lacoque, Santa Terezinha, né, São Tomé, São Longuinho, São que, Longuinho! Ah, São Longuinho é legal. né, Olha, e tem algumas devoções, São Miguel, né, que a madre, ela gosta muito. uai, ih, caiu. Espera Baluartes aí, acho que ela principais voltou. são, Aí, voltou. Caiu, mas voltou. principais são esses. Que bacana. Como está no próprio nome, né? Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração já está aí, né? Como nós estamos falando um pouco de consolação, né? Sobre esse consolo de Deus para o mundo, que são as novas comunidades, nós vemos que nesse tempo que se passou, nesses 2 anos, foi bem difíceis, né? Para todo mundo, não só na igreja, mas como na vida, né? De todas as pessoas. Como é que foi passar esse período para vocês aí? Foi isolado ou se arriscou no mundo? Como é que foi essa aventura em Deus nesse período? Na verdade, eu recebi uma nova missão nesse período, né, que eu troquei de diocese bem no período da pandemia, e eu recebi de cuidar dos moradores de rua. Legal. E Deus, ele foi muito bom com a gente, porque nós, as 3 irmãs, são mais 2, né? Comigo são 3. Nenhuma de nós 3 teve Covid. E aí eu agradecia todas as vezes para Deus e dizia assim: alguém tinha que cuidar dos moradores de rua. Então ele nos protegeu, né? De uma certa forma. E aí a gente teve esse desafio de entregar comida, porque quando todo mundo estava isolado, né? Ninguém queria contato com ninguém. E a gente ia lá, dava comida, né? Então não foi tão parado, vamos dizer assim, não foi tão fechado. Mas Deus deu essa missão nova e o incrível é que todos aqueles moradores em situações de rua não teve Covid, os que a gente teve contato, né? Não teve Covid e também a galerinha ali que é usuário, né? Que a gente cuidava deles também. Mas foi bem desafiador. Cara, De fato, um carisma ele sempre vem para suprir uma necessidade, né? Sim. Quando uma necessidade grita no coração de Deus, ele envia a inspiração para um carisma surgir. Isso é muito bonito de ver. E eu fico pensando o que a madre deve ter passado, né, para poder sentir essa inspiração, sair da comunidade onde ela estava e formar essa comunidade. E aí eu fico pensando, como que se deu, como que foi mesmo de fato? A comunidade, a congregação aconteceu, você foi a primeira a entrar na congregação? Já Sim, tinha outras pessoas que estavam postulando também essa oportunidade? Porque eu fico pensando assim, como que deve ter sido esse passo a passo? Porque eu entrei na minha comunidade há mais ou menos 8 anos atrás, acredito que eu faço 8 anos esse ano. E a cada ano que passa, a gente percebe a graça de Deus acontecendo no nosso meio, né? Desde as podas, onde aconteceu assim uma poda muito grande há uns anos atrás, até a colheita que gerou dessa poda, né? Da semeadura e tudo mais. Então eu fico pensando como que deve ter sido esse momento para ela, de ter sentido isso no coração, de ter estendido esse convite para você, da comunidade estar nascendo, dela também estar entendendo esse processo na cabeça dela, como que ia ser, Deus inspirando ali em tempo real como é que o carisma ia funcionar, e ela passando isso para vocês, nesse período deve ter tido erros, acertos. Conta um pouco para a gente como é que foi esse processo, como que você viveu isso? então, em primeiro momento, a fundação seria em Americana, né? Tava tudo certo, mas aí o bispo da nossa diocese trocou e ele ouviu falar dessa. E ela colocou, né, que estava acontecendo isso e que ela estava em estado de discernimento. E ele falou assim: não, então vem fundar aqui,
né? Ele era um bispo novo, mas ela não queria vir para o Maranhão, porque o Maranhão está na ponta, né? Então as dificuldades são extremas, assim, né? Mas Deus fez tudo para que fosse aqui. E aí, Dona Sona falou para ela assim: você vai. E aí, dois bispos falando, você ainda não quer acreditar né, na voz de Deus? E aí, ela me lançou esse convite, né, quando a gente estava nesse processo de conhecimento. E eu aceitei, porque realmente desde o início foi muito impactante a hora santa, né? E foi muito um encontro realmente com carisma. E depois ela conhecia mais umas meninas que antes fazia caminho na Boanete, mas que queriam ser religiosas. E ela foi atrás, e ela veio para cá, para o Maranhão, e a gente ficou uns dias, o padre cedeu a casa, né, da paróquia, para a gente se conhecer e ver como que era. E ali a gente começou, nós três, né, a trabalharmos, e a gente fazia trufas, e começou a vender, né, as trufas, ia conversando, ia rezando, né, a vigília, e aí aquele povo todo dizendo, não vai dar certo. E aí a madre disse, nós temos que sair da casa do padre, vamos alugar uma casa para ficar melhor, né, para nós. E aí o povo dizia, não vai dar certo, aqui ninguém ajuda ninguém. Fora é, todo, tudo que ela teve saindo da outra comunidade, né? Então foi um desligamento assim que ela sofreu também, porque ela era cofundadora, né, da comunidade. E aí nós viemos para cá, ela veio para cá, para o Maranhão, para Bela Vista. E aí nós começamos, né, nessa casa. Lançamos a ideia na comunidade, lá na nossa comunidade, Nossa Senhora da Conceição, e todo mundo falou que não ia dar certo. Como sempre, né, tem aqueles apoiadores do nunca, né, falando que não ia dar certo, não ia dar certo de jeito nenhum. Mas, Eu vou usar isso aí, viu? Apoiadores do Nunca. né, e aí a madre lançou a ideia e foi incrível, porque em menos de uma semana a casa estava mobiliada, Cara, toda mobiliada. E o povo não acreditou. E a gente se mudou, né, de carroça, que a gente não tinha nada. Eu lembro Isso que tem minha mãe quantos disse anos? Quantos anos tem a comunidade de vocês? 11 anos, nós temos 11 anos de fundação. 11 Nossa. anos, né? Mas aí começou as perseguições, né? Vamos dizer assim, das congregações antigas que começaram. E a madre, ela teve que viver esse calvário dela, né? Por um bom tempo. Mas a gente conseguiu as coisas bem simples. E o que eu acho mais bonito é que todo mundo chegava para mim, até o padre mesmo, falava assim: irmã, tu vai trocar uma congregação que tem tudo por essa que não tem nada? E eu falava assim, mas não é esse nada aí que o senhor está falando, padre, né? E também não é esse tudo que eu estou procurando. Talvez esse nada aqui é o nada que vai me preencher realmente, o nada que eu estou precisando, né? E que eu preciso crescer, né? E realmente, quando eu olho assim para tudo que foi construído aqui, pela misericórdia de Deus, por tudo, eu falo assim, como é lindo ver que você se doou, né? Doou o seu sangue, participou, né? Passou pelas provações, como você disse assim, teve as podas e eu acredito que teve um momento que o barco balança, mas eu sempre falo para a madre, quando o barco balançar, madre, a senhora sempre se lembra que só vai ficar dentro dele quem verdadeiramente é filho do carisma, né? Porque os que não são filhos, eles vão cair, todos vão ficar lá, né? Então, tudo que vem é para o nosso crescimento. Como testemunha do amor, eu tenho que olhar por outra visão, né? As perseguições, né? As pessoas te esnobarem. Teve uma época que a madre recebia muita ligação de gente não querendo mais os encontros, porque ela é ministra de cura, né? As agendas foram se fechando e muita coisa foi acontecendo, mas nada que aquele que se torna pequeno diante da cruz não possa vencer, né? Que Deus, quando acaba as nossas forças, Deus nos empresta dele para que nós possamos continuar.
Ai, nossa, que legal. Chega a dar um quentinho no coração escutar esse tipo de história. É muito bom, porque a gente consegue confrontar as nossas realidades, né? Consegue perceber, consegue perceber na realidade do outro algumas coisas que acontecem na nossa realidade, né? Muito típico, assim, da realidade das novas comunidades, que é, que é hoje o sinal que eu vejo muito claro de Deus no nosso meio, né? Hoje a comunidade, ela conta com quantos membros? Ai, toda vez alguém me pergunta sobre isso, mas somos. É, Aproximado. eu me perco assim, né? Mais ou É, menos. mas acho que quase 40, Ah, porque tem sempre todo aquele processo, né? E uhum. hoje é mais difícil, a formação está mais difícil ainda, né? A cabeça de hoje dos jovens não é a mesma de antes, então é todo um trabalho que tem que ser bem esmiuçado, né? Pois é, Mas eu ia. nós temos 11 anos e temos 7 casas. Não, 7 sete. casas. Uhum. Pois aí eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Seria a minha próxima pergunta. Como que você percebe hoje a atuação das novas comunidades na realidade cristã atual, né? Como que, que é fazer chegar isso, essa mensagem a quem precisa receber e, e convencer quem precisa atuar a atuar? Como que tem sido para você desbravar esse imenso mar que está aí fora de realidade humana, né? Olha, eu ouvi uma pregação esses dias que ele falava assim: as novas comunidades, essa primavera que vem florir e dar cores na igreja depois de um inverno. Pode ter um inverno ter sido difícil, mas depois vem esse florescer, né? E aí ele dizia assim: o perigo das novas comunidades é se fechar, e quando a gente se fecha, a gente se declara morte, né? Então, assim, nós devemos ter esse cuidado de não viver só para nós, porque eu me deparo todos os dias com a realidade em que as pessoas necessitam desse carisma. Eu me fortaleço todos os dias quando eu me deparo com as pessoas e elas dizem assim: eu estava precisando disso, irmã, né? Eu necessitava disso. E você vê que é uma graça santificante do carisma. E nós precisamos atuar no meio do povo. Porque se eu, como carisma de irmã pequenina, trabalho só para mim, vivo em torno de mim, e é aqui que nós temos que ter o cuidado. Eu tenho tido experiências assim que, às vezes, por exemplo, a comunidade tem 30 músicos, vamos dizer, mas na missa não tem um músico cantando. No decorrer da semana, você participa das Santas Missas, não tem música. Mas no dia que a comunidade faz uma missa, tem 30 músicas, entendeu? Então, assim, nós nascemos para uma realidade nova da igreja, nesse mover do Espírito Santo, para suprir. Até meu professor de teologia, ele um dia falou assim: as novas comunidades e os movimentos nasceram para ficar, vamos dizer assim, no lugar das pastorais, dando esse acesso, dando acesso para todo mundo, esse suporte, vamos dizer assim, tendo esse suporte para o povo de Deus. E nós temos que nos avaliar, assim, de se dar mais, de querer evangelizar. Às vezes eu falo para os meninos dos grupos de oração, eu falo: vocês têm a profecia na mão, vocês têm a formação, mas se eu procurar um de vocês sendo catequista, não tem ninguém. E a nossa catequese é pobre, entendeu? Então, assim, eu devo estar aberta para essa necessidade da igreja. Como a madre sempre diz, nós, irmãs pequeninas, temos o nosso carisma, mas nós somos um leque aberto para a necessidade da igreja. E se a igreja está me pedindo hoje para cuidar de pobre, eu não posso ficar só sendo testemunha do amor diante do Santíssimo, me fortalecendo e não dando para ninguém, entendeu? Não pode ficar só em quatro paredes, eu preciso sair. E essa necessidade é gritante, sabe, no meio do povo. Eu que estou ali no meio do povo constantemente, eu falo assim: meu Deus,
A igreja precisa trazer esse florescer dessa nova primavera para o coração de tanta gente que está necessitando. Então, eu acredito que as novas comunidades, elas podem se dar muito mais, assim, dentro da igreja. Não só dentro do seu carisma, dentro daquilo que nós fazemos como trabalho do nosso carisma, mas nós nascemos não para ser uma igreja particular dentro da igreja católica. Nós nascemos para ser parte desse corpo que é a igreja. Caramba! Né? Não é verdade? Olha, eu vou confessar aqui que eu já tem um tempo já que eu venho estudando, venho refletindo sobre exatamente essa questão da pastoralidade presencial, né? Porque 2 anos se passaram que obrigatoriamente os templos ficaram fechados ou reduzidos, ou todo o convívio, toda aquela questão que já se tinha meio que formada para fazer uma catequese, para fazer umas formações, para os próprios grupos de oração, tudo se perdeu no período de 2 anos e foi substituído por telas, por momentos online, por esse, né, esse momento que nós estamos vivendo aqui, né? E, graças a Deus, ele nos dá essa oportunidade hoje de estarmos aqui. Olha, a gente está em Brasília, você aí bem na outra ponta, né? E dá essa oportunidade da gente bater corações, né? Conhecer um pouco mais sobre os pontos de vista. Eu já tinha notado um pouco sobre isso. E você nos deu assim um brilhantismo, assim, com uma clareza muito boa, dizendo sobre essa questão. A comunidade é esse leque aberto para as necessidades da igreja. Ou seja, nós precisamos de um renovo. Sempre houve. No episódio anterior, até estava refletindo, falando que toda vez que a igreja passava por uma dificuldade, aí vinha as ordens franciscanas. Aí depois veio as ordens que trabalharam as universidades. Aí veio outro, e chegou a hora de um novo que a igreja precisa. E eu venho muito, assim, eu concordo muito, muito, muito com essa sua visão, e creio que a gente precisa, né, apoiar e fazer com que isso se torne uma realidade, que as pessoas possam ver que esse movimento, que é essa moção do espírito, é para que as pessoas não se percam, para que as pessoas possam realmente ver que ali, né, nessa nova realidade que nós estamos, temos a oportunidade de ser igreja e voltar a não voltar no sentido, né, de velho, né, de estar naquele mesmo patamar de antes, mas de voltar a estar na presença do Senhor com toda a sua atenção, com todo o desejo, com aquilo que ele necessita, porque nós necessitamos primeiro, né? Aquilo que o nosso vazio precisa receber toda essa graça. E a gente preencheu de muita tranqueira, de muita coisa durante esse período. E, e as comunidades vêm como com a vassoura, né, para arrancar essa porqueira que é sério, Os porque faxineiros. eu ia falar isso, mas eu fiquei pensando, será que eu uso essa expressão? São os faxineiros. Porque tá muito vacalhado, gente. Assim, não desmerecendo as pastorais, mas é porque as pastorais, infelizmente, elas viviam da paróquia. E a paróquia ficou enfraquecida com esse período. Olha, toda a comunidade que a gente chamou aqui, toda, nenhuma disse assim, ó, quando chegou a pandemia, a gente parou. A gente ficou em casa, abriu um quartinho e ficou lá rezando sozinho. Não, todas até hoje, até esse momento, todas falaram, não paramos nenhum minuto. Nenhum de nós sofreu com doença. Pelo contrário, teve testemunhos de cura, de libertação, e teve momentos em que reuniu, congregou mais do que antes, sem acontecer a dificuldade.
Por isso que a gente sempre pergunta: "Como é que foi esse período?", né. E é isso que vem se revelando cada vez mais para a gente. E a gente está tocando em cada uma dessas comunidades. Já tem alguns meses que a gente vem conversando. E todas as realidades diferentes de tudo quanto é lugar do Brasil. Eu já vejo gente de Salvador, já vejo gente de lá de baixo e aqui no centro. Todas, todas, todas falaram: "Não vamos ficar dentro de casa. Vamos fazer aonde Deus quer", que é lá naquele coração que está sofrendo. Seja numa casa de asilo, seja no momento da rua, seja ali no próximo da paróquia. Irmã, que maravilha, que maravilha. Essa confirmação a cada segunda-feira que a gente conversa aqui é uma graça sem tamanho. Cada um de vocês que estão aqui também ouvindo, está podendo beber desse testemunho, como todo início de programa, todo início de episódio eu anuncio, vai ser algo fantástico. E é Deus sempre nos surpreende nesses momentos. Vitor, continua, Vitor, que agora senão eu Pois é, vou filosofar aqui, vai longe. ainda, então, ainda aproveitando esse lance da nova comunidade, eu acho que uma grande barreira que a gente tem hoje em dia é chegar até os jovens, né? Justamente por isso. Não só nós temos a carência de termos formadores que chegam, mas também formadores que não que necessariamente sacralize aquilo que é mundano, nem mundanize aquilo que é sagrado, mas que seja uma pessoa que esteja atualizada com o contexto atual, assim como, por exemplo, o Papa João Paulo II era, né? Um Papa do seu tempo, um Papa atualizado, um Papa que sabia o que falar, como falar. Hoje nós podemos ver o Papa Francisco e vimos Bento XVI atuando com tantas catequeses e tantos documentos e tantas coisas que ele fez pela igreja, e cabe a nós também assumir esse papel. Mas nós sabemos que nós temos uma barreira e uma limitação, porque o jovem está cada vez mais inacessível, cada vez mais fechado no seu mundo. Então, além de ter a dificuldade de transpor esse limite nosso, de sermos melhores e podermos anunciar de uma maneira melhor, a gente também tem que quebrar uma concha que se fez em torno desse jovem, que é totalmente distraído pelas redes sociais, pelo contexto atual que a gente vive. E como que tem sido para vocês, que na minha visão é uma comunidade jovem formada por jovens, chegar até um jovem que está lá fora, largado, precisando desse contato, nesse jovem que talvez onde pode estar morando uma vocação, né? Então, como que tem sido para vocês, como tem sido esse desafio na congregação de vocês? Olha, a gente trabalha bastante com jovens, né? E as respostas são muito positivas, assim, vamos dizer que Deus ele é muito bom realmente com a gente. Mas diante desse contexto que nós estamos hoje, a gente tem as dificuldades, sim. Só que eu já coloquei no meu coração que nós trabalhamos com a música também. Temos um ministério de música, né? Porque a madre, ela fala assim, tem uma frase dela que Deus falou para ela: plante bananeira, mas faça Jesus conhecido, né? Então, assim, eu estou fazendo de tudo, né, para fazer Jesus conhecido. E, assim, eu não compartilho com muitas coisas que eles fazem, né? Com certeza. E eu percebo que eles procuram realmente, não é o mesmo que eles vão encontrar onde eles já encontram. Eles, mesmo que eles se armem no momento, né? Mas eles têm aquela curiosidade de chegar depois, irmão, mas como é isso aqui? Né? Desse jeito, né? E aí, a primeira coisa que eu sempre faço, assim, é de ganhar a amizade deles. Aí eu sempre quero ganhar a amizade, mas não compartilhando de muita coisa, às vezes até eu brinco com eles, né? Menino, vocês não querem ir para a igreja, querem ficar rebolando a bunda aí nesse TikTok da vida, né? Mas eu sempre brinco com eles de várias formas. Mas a questão da amizade, que eles procuram muito esse colo, sabe?
de amizade mesmo, de confiança, onde eles podem falar até mesmo de coisas que você fala assim, cara, nem eu que era, na minha juventude eu não vivi isso, né? Mas e às vezes você se depara com situações de dizer, não acredito que ele está contando isso para mim, meu Deus, né? Mas esse se abrir mesmo, sabe? De ser esse aconchego para o jovem hoje, mais do que você chegar e ditar as regras, de falar isso e aquilo, eu ganho primeiro, eu quero ganhar a primeira amizade deles e depois eu vou ensinando para eles. Não quero ser uma pregadora lightzinha, não, que esses dias eu falava na pregação, né? Pregar o amor sem a justiça também se torna hipocrisia, porque fala de amor, de amor, de amor, mas esse amor que brinca com a misericórdia, que brinca com tudo, eu não quero ser uma pregadora assim também, não, né? Mas realmente que você vê essa lacuna da família hoje, né? Aonde o jovem tinha essa base, ele não tem mais. E aí você, quando ele olha para você, mesmo que ele está procurando aquele testemunho, aquela coisa, o que é diferente, né? De verdade, quando eu falo diferente, é realmente ter essa essência de Deus na vida do jovem. Porque a rede social já fala muito do que é descartável. Mas essa essência de Deus, o jovem precisa encontrar em você, né? Ele precisa encontrar esse aconchego mesmo. Então, quando a gente lança um encontro, a gente fala, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Mas quando chega lá, eles têm a experiência impactante realmente de Deus, né? Tem as dificuldades. Eu tenho um projeto que se chama Juventude Pequenina, que Deus colocou no meu coração. Eu não quero formar ninguém só para ser pequenino, mas realmente para ser igreja, para assumir o que a igreja necessita, né? De músicos, de catequista, né? Disso, daquilo, de verdade ser testemunha dentro da igreja. E aí, quando Deus ele apresenta os jovens, eu já apresento para eles essa amizade, esse amor verdadeiro, né? Como esses dias a gente se deparou com um rapaz na rodoviária que ele falava assim, é um dos moradores, né? Ele bem jovem mesmo, e ele falava assim, olha, eu não sei o que vocês vê na gente, mas eu nunca encontrei ninguém que me amasse de graça como vocês dão. Como vocês dão um sorriso de graça, vocês vivem só sorrindo. A minha família é toda protestante, né? E já me pediram para me afastar de vocês, mas eu falei para eles, irmã, olha, elas me amam de graça, elas não querem nada, né? Então, assim, você ouvir isso de um jovem, que às vezes o jovem chega para mim e fala, irmã, não tenho coragem de falar isso com um psicólogo, né? Mas eu encontrei essa segurança na senhora, eu encontrei a segurança no carisma, né? Por quê? Porque ele se sente amado. E o jovem nada mais hoje, eles vivem o que vivem porque eles estão perdidos e não sabem de verdade o que é o amor e o que é ser amado, né? Nós estamos divididos nas nossas casas, nas nossas famílias, em todos os lugares. E às vezes até na igreja eu me deparo com situações de grupos mesmo da igreja antigo que fica dizendo assim, não, nós precisamos ser mais abertos, nós precisamos ter mais isso. E quando eu converso com o jovem, não é isso, não é isso, né? O jovem ele quer se encontrar e ele só vai se encontrar se for no coração de Jesus, né? Se for de verdade, né? Eu só posso me reconhecer novamente quando eu tiver a definição de Deus, não de dizer Deus é amor, Deus é o Criador, não. Mas Deus é aquele que caminha comigo todos os dias, ele está do meu lado, ele é meu amigo. Então, o jovem hoje ele precisa entender isso. E nós precisamos dar para eles, nós que somos dessa corrente de graça, né? Dessa primavera, desse soprar do Espírito Santo novo na igreja, nós precisamos permanecer na verdade, sem querer adulterar, né, o evangelho, sem querer adulterar nada daquilo que Deus nos chamou para ser por primeiro, que é criatura, que é um ser amado e que ter a identidade de ser filho de Deus. Então o jovem busca muito isso. Nas nossas experiências, nós vemos de verdade. E depois você vai apresentando esse Jesus Eucarístico e eles mesmos vão tomando consciência, vão perguntando, né? Vão tendo esse desejo de conhecer e de ser amado. Mas
como eu disse no início, não é nada que seja fácil, mas que você deve estar disposto a deixar o Espírito Santo te fazer plantar a bananeira, porque, meu Deus, não é fácil não, você tem que fazer mil... Eu já fui até palhaço, né? Eu nunca imaginei que ia ser palhaço, mas já fui até palhaço, né? Deus me chamando aí para plantar bananeira e coisas assim extraordinárias que eu falo, meu Deus, eu não quero fazer isso, não, e Deus vai fazer, né? E de verdade é o que o jovem procura. Ele não procura nada adulterado porque ele já conhece tudo isso lá no mundo. Pois é. Nossa, que maravilha. Se precisar plantar bananeira, plante, mas faça Jesus conhecido. É isso. Tô só anotando as frasezinhas aqui. Vou rever esse episódio e estudar ele de novo. Eu acho que é uma pergunta redundante, mas é interessante da gente ouvir, né? Você se sente realizada com a sua escolha? Essa escolha realmente, qual é o significado dessa escolha de ter acolhido esse carisma? E qual o conselho que você pode dar para aquele coração, para aquele jovem, para quem estiver nos ouvindo, né, possa seguir, né, essa vozinha de Deus, né, no coração, para poder se abrir às vocações que Ele chama? Eita, essa pergunta aí, hein? Eu falei que não ia fazer pergunta difícil. Mas eu sempre digo isso, se eu não fosse freira, eu seria pequenina, com certeza, né? Porque é o desafio todos os dias. Realmente, essa realização, ela vem... Eu sempre falo para as irmãs assim, que a gente tem uma definição de contemplação, né? Que é, às vezes é muito conteúdo e a gente não vive a contemplação. E no desabrochar de uma flor, uma folha que cai, Deus fala tanta coisa, né? Na simplicidade. E a gente precisa estar atento a essas pequenas coisas, né? Que acontecem no dia a dia. E eu me sinto muito realizada, me sinto muito feliz. É desafiador, com certeza. E fica mais gostoso ainda quando você passa pelo desafio, né? É muito mais aquela satisfação de dizer assim, ai Deus, o Senhor tem misericórdia mesmo de mim, né? Então, assim, eu me sinto realizada. E o que eu digo para vocês, eu não fico só no talvez, ou se eu pudesse me lançar. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, a coragem não é a ausência do medo, mas é a certeza de que há algo maior do que o medo que nos espera, né? Então, assim, eu preciso estar atento no bom dia que a pessoa dá, porque às vezes Deus, ele não vai descer na cordinha, né? Ele não vai fazer coisas extraordinárias para você perceber a presença dele. Eu falo para minhas irmãs assim, que às vezes a gente fica parado e pensando assim, naquela comunidade ali tem um santo. E eu falo para elas, nós precisamos estar abertos a contemplar a santidade aqui dentro da comunidade, que é mais difícil, né? Então, eu como jovem, que quero seguir a Deus, eu não posso ficar só no talvez, porque amanhã pode ser tarde. Mas se Deus te chama hoje, por que não viveu hoje e ter essa experiência, né, desse extraordinário de Deus? Eu mesmo, quando alguém me convida para ir para o grupo de oração, até hoje, se me convida, irmã, vem pregar aqui, eu falo, hoje eu quero beber da graça, né? E vou lá e como se eu tivesse a primeira vez, né? Eu vou, me divirto e me coloco realmente. Pode não acontecer, não pode, o pregador não está falando nada com nada, mas eu tenho certeza que Deus quer tudo estar ali, né? E eu pulo, eu brinco, eu tudo. Por quê? Porque eu preciso viver o agora. Deus está me chamando agora para me lançar agora, nesse momento. É fácil? Não é, mas se eu ficar o tempo inteiro na dúvida, paralisada pelo meu medo, quando é que eu vou realizar o que Deus quer na minha vida, né?
O que eu dizia esses dias, gente, nem sempre uma renúncia quer dizer perda. Não, uma renúncia pode querer dizer muito que você vai ganhar muito mais. É o que o Evangelho promete para nós. Então, eu preciso estar atento não só no extraordinário, mas eu preciso estar nas pequenas coisas. Todos os dias, quando eu acordo, que eu olho uma festa litúrgica, por exemplo, em São Januário hoje, né? E Nossa Senhora, eu vou pensando comigo, gente, a igreja é maravilhosa, né? Porque ela foi colocando cada coisa no seu lugar e vai dando as respostas para a gente. E eu preciso ter esse ar da graça de contemplar e ouvir a voz de Deus em tudo. E olha que eu não sou uma irmã, vamos dizer assim, né? Contemplativa, porque eu sou muito conversadeira, vocês já perceberam, né? Eu sou muito, eu sou muito assim, muito pra cima, né? Então, mas naqueles momentos que Deus nos proporciona, gente, eu fico maravilhada quando Santa Teresa dizia, eu fui lavar a louça e Deus falou comigo, né? Às vezes eu tô no carro e toco uma música, eu falo para os passageiros assim, gente, não se preocupa não que eu vou chorar agora, viu? Com essa música aqui, porque Deus está falando aqui comigo. Né? Então, assim, de ficar atento. Você entra na igreja, você só sai do mesmo jeito se você quiser, porque Deus ele está se dando para você. Ele está falando com você. E se você não quer ouvir, mais tarde ele vai dizer de novo: olha, é assim. Mesmo que você venda os seus olhos, ele vai fazer ecoar no teu ouvido. Olha, dessa forma, preste atenção, né? Então, eu preciso estar atenta. E às vezes um dia eu entrei no quarto de uma jovem que ela colocou lá o projeto de vida dela, mas dizendo tudo que já vai acontecer, né? Eu falei, caraca, né? E onde foi que ela colocou? Vem aqui, seja feita a vontade de Deus, né? A gente nunca coloca assim, mas a gente vai planejando, né? Eu falo sempre como amada, né? Um dia a gente teve uma experiência que o avião não estava querendo voar, e aí o povo começou a se desesperar no avião. E aí foi a Madrid e disse, irmã, nós não vamos sair daqui, porque nós vamos perder nossa passagem. E a gente vive da Providência, e o homem falava assim, quem descer vai perder a passagem, o avião ainda não tinha decolado. Aí a Madrid, vamos ficar aqui. Eu falei, mas o avião está quase, não está bem, porque as luzes apagavam e ele fazia as mimitas. E aquele desespero. Aí, quando o povo viu que a gente estava sentadinha, comportada, o povo olhou para nós e falou assim, irmãs, vocês vão ficar? Aí, vamos aí. A freira vai ficar, pois todo mundo vai ficar. Aí começou todo mundo a sentar. E aí a madre pegou o texto e falou assim, Jesus, se tu quiser eu passar vergonha, vai ser feia para ti, porque eu estou servindo é a ti, tu segura esse avião. Segura esse avião, né? Porque nós estamos servindo a ti, como alguém que diz assim, eu confio em ti, né? É tu que tá, com tudo isso aqui, eu dei minha vida foi para ti. Então eu preciso, né, ter essa confiança em Deus de dizer. E eu ouvi uma frase esses dias que me serviu para me evangelizar, que dizia assim: às vezes a gente pergunta assim, por que que Deus não realiza na minha vida o que realizou na tua? E aí Deus respondeu o quê? Porque ele não tem o seu sim. O daquela pessoa ele tem, mas o seu ele não tem, né? Então nós precisamos todos os dias dar esse sim para Deus, de nos encorajar nós mesmos, porque a nossa maior dificuldade somos nós, né? Eu sempre falo isso para as irmãs, Deus permanece fiel, somos nós que somos infiéis. Então, oramos pelas cebolas do Egito, olhamos para trás, mas Deus permanece lá dizendo, é isso que eu quero para a tua vida. E eu preciso me abrir para isso. Eita pancada! É, Nossa né? senhora! Olha, gente, o ouvido mais próximo é o nosso aqui, que a gente ainda está com a cara na tela, né, para poder receba esse negócio. Olha, mas irmã, muito bem lembrado do dia de hoje. São Januário é um dos milagres que ocorre até hoje, né. Hoje é o dia, né, da liquefação do sangue, né, é o dia do Marte, né, de São Januário, que é o dia que E ocorre aconteceu. isso, todos os anos, são 3 vezes por ano, e uma delas é hoje. Então nesses
não só nesses milagres tão grandes, né, e também são muito importantes para a nossa conversão, mas também nesses pequenos detalhes da nossa vida, a gente vai notando, né, que Deus vai se realizando para cada um. E só quem realmente não dá o seu sim, quem não abre os seus ouvidos, não escuta, né, porque não quer, e aí fica meio que parado no caminho, fica atrás e não dá. Mas a gente tenta puxar, né? A gente, é isso aqui, para isso que serve, pra gente puxar essa galera com força, né? Nem que seja no arrasto, mas vai. Olha, a gente tá chegando para o nosso fim. Ah, mesmo. É. Dá pra ir ficando, não dá? Mais duas burdoadas dessa e eu entorto pro outro lado aqui. O nome do nosso podcast se chama Gotas de Fidelidade. E a gente usa essa figura colocando assim: Deus é um mar, né? Um mar vasto, assim, de água, um oceano, né? Que a gente não consegue mensurar, né? A gente olha para o oceano e não consegue mensurar aquela quantidade de água. Mas cada um de nós derramamos uma gota que complementa aquele oceano, uma gota de fidelidade. E aí é a nossa pergunta: qual é a sua gota de fidelidade todos os dias para Deus? Eu acho que é deixar-se ser o novo Cristo, né, nos tempos de hoje, porque às vezes eu fico pensando assim, né? Eu paro para pensar e fico pensando aqui comigo, tomando um cafezinho, falando. Às vezes a gente aparece mais do que Jesus, né? E nós temos que ter esse medo de aparecer mais do que Jesus, né? E de querer ser a resposta de tudo, mas realmente de ser esse novo Cristo na vida de tanta gente que precisa. E aí você olha para dentro da igreja, esses dias eu rezando para uma adoração, e Jesus falava assim para mim, em Jeremias 2, né, que 2:11, ele falava assim: o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não vale nada, né? E aí eles cavaram cisternas furadas, que não pode reter a água, né? Para si. E aí, às vezes a gente está dentro da igreja, nós estamos servindo, mas nós não somos um outro Cristo na vida do outro. E nós estamos muito longe de ser essa testemunha. Quando eu olho para a imensidão da igreja e eu falo e eu avalio e fico me avaliando diante disso, eu paro e penso assim: seria mais simples se realmente a gente fosse esse Cristo atual, porque nós somos, né, essa testemunha da cruz, da ressurreição hoje. Mas às vezes dentro da nossa igreja a gente mais apedreja, mais faz o outro cair do que levanta, né? Então, hoje, a minha gota de fidelidade é realmente deixar de ser conduzida por Jesus, né? E de dizer para ele assim: faz o meu coração realmente, grava no meu coração esse ser testemunha, porque é um desafio comigo, para com o outro, né? E nós precisamos de verdade aprender ter os sentimentos de Cristo, amar como Cristo, olhar como Ele e ser mais misericordioso. Amém. Ó, o fundador da comunidade da Fidelidade da Cruz tá aí, ó, mandando boa noite, irmã. Ele tá Boa assistindo também. noite. Ai, Senhor, nossa, ó, a Simone falando a importância de pedir a Jesus o dom da humildade sempre. É isso aí. Com certeza. Para finalizar, a gente sempre faz uma oraçãozinha aqui da nossa escola e queria convidar também para que faça conosco. Aí você podia, nessa ordem aqui, você podia fazer a primeira frase, eu continuo e o Vitor continua. Consegue enxergar direitinho? Sim, pode. Pode começar. Pai de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência. Pode continuar.
Até o final. Concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante a minha caminhada evangélica e fortaleça a minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequeninos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssimo e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai. Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João Apóstolo Evangelista, rogai pela Comunidade Católica Fidelidade à Cruz, por todos da Escola de Fidelidade, por todas as novas comunidades e pelo mundo inteiro. Amém. 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 E é isso. Maravilhoso, como diz aqui também o César. César também é fiel da cruz. Muito obrigado. A companhia de todos e especialmente a sua companhia, irmã. Muito obrigado. Somos muito gratos pela sua presença, pela sua disponibilidade, por estar aqui. Mande também, né, o nosso abraço para a fundadora, para a madre, e para todas que fazem parte das Irmãs Pequenas, tá bom? Sem dúvida, foi uma alegria. Uma alegria estar com a senhora. Seja bem-vinda, a casa é sua. Volte sempre. Né? Se possível, nos apresente outras irmãs também. Vamos conversar com elas no futuro. Vamos conhecer a Mari também. Quem sabe, de repente, a gente não se encontra pessoalmente, né? Para a gente partilhar a vida, partilhar a missão e vivência. É isso. Muito obrigado. Obrigada, gente, pelo convite. Eu falei para a Patrícia que eu não sou muito de live, porque eu morro de vergonha. Nossa, sim, mas... vai ser bom. Foi uma alegria, viu? Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigada pela Patrícia que entrou em contato também. Viu? Deus abençoe a missão de vocês e que nós possamos ter essas testemunhas do amor na vida de muitos que precisam. Amém. E você é nosso convidado. Toda segunda-feira estamos aqui às 8 horas da noite, 20 horas. Estamos aqui no canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Se você é aqui de Brasília, venha participar, venha visitar a sede da comunidade e todo dia praticamente tem alguma coisa à noite e durante a semana, 12h15, tem Santa Missa, né, de terça a sexta, e no domingo a missa dominical às 11h30 da noite. Faça parte também, vem aqui, participe conosco, não deixe de... olha, se aproxime cada vez mais, esse é o nosso convite. Missa 11h30 da manhã, hein? Um grande abraço, galera. Valeu. Fique com Deus e nós nos vemos logo, logo. Tchau, tchau. Tchau.